Há mais de 3 anos, eu lançava um vídeo em defesa de Ben 10 Omniverse. E lá eu defendo que essa é a melhor série de Ben 10, que foi a melhor série de Ben 10 já lançada. E é um vídeo bem ruizinho e datado em uma época que eu era tolo e uma criança inocente e acreditava que podia ver um mundo diferente. Mas que mesmo depois de 3 anos do lançamento desse vídeo, 12 anos depois do lançamento de Ben 10 Omniverse, 3 anos do encerramento da franquia, 9 anos desde o final de Ben 10 Omniverse e 3 anos desde a morte de Derrick J. White, é impressionante como esse tema nunca foi bem dissertado e é muito estranho o tanto de desinformação que o Omniverse e a franquia como um todo sofre até hoje. Então fica aí que hoje eu vou falar como o Omniverse é até hoje um dos desenhos mais injustiçados de todos e de longe a melhor série de Ben 10. Ben 10 Omniverse é a quarta série do universo regular da franquia Ben 10. Ben 10 clássico foi um verdadeiro marco para os desenhos de ação e trouxe um conceito completamente novo para os desenhos de ação ocidentais. E ele obviamente foi um grande sucesso. Sua continuação, Ben 10 Força Alienígena, se passa 5 anos depois do final da série clássica, mais especificamente 5 anos depois do filme Ben 10, O Segredo do Omnitrix. E apesar da classificação indicativa ter continuado a mesma do Ben 10 clássico, a série abordava temas muito mais maduros como racismo e a questão da imigração dos Estados Unidos, que isso tudo foi uma grande contribuição de Dwayne McDuffie. Sim, o criador do Super Choque trabalhou e teve um ótimo envolvimento com Ben 10 Alien Force. E esse desenho, pelo menos as 2 primeiras temporadas, tinha um ar muito mais linear, ao contrário da série anterior que era completamente episódica. Claro, tinha um episódio solto aqui e ali, mas no geral eles sempre giravam em torno da invasão dos soberanos e de introduzir personagens que seriam completamente importantes no clímax da segunda temporada. E apesar de Ben 10 Força Alienígena ser um ótimo desenho, depois de Omniverse é a série de Ben 10 que eu mais gosto, a produção dessa série tinha uns problemas muito nítidos. Só batendo o olho nesse desenho você consegue ver de longe que dentre as 4 séries, essa é a que disparado tinha o menor orçamento de todas. E detalhe, tudo que eu vou falar a partir de agora sobre Ben 10 Alien Force vale também para a Supremacia Alienígena. Além dos designs serem completamente reciclados um dos outros e os personagens basicamente tinham tudo a mesma cara, parece que eles foram feitos em um gerador de avatar na internet, nós também tínhamos, é claro, os aliens que eram completamente reciclados uns dos outros. Na série clássica, toda vez que a espécie de um alien do Omnitrix aparecia, a produção pelo menos se esforçava para fazer um design novo e interessante para o alien que aparecia posteriormente. Isso também acontecia quando outro personagem pegava o Omnitrix e se transformava em um dos aliens do bem. Você vê que eles não viravam simplesmente o mesmo design dos aliens do bem. A produção tinha todo um cuidado de fazer um design completamente novo e repaginado pro personagem. Já aqui, toda vez que um alien aparece, ele é exatamente a mesma coisa que o alien que o Ben tem no Omnitrix, só que sem o olho verde e sem o símbolo do Omnitrix. Então, além de designs preguiçosos e reutilizados e dos personagens terem a mesma cara, a animação também era muito feia e muito escura. Todos os movimentos eram meio travados e não importava se tinha alguma fonte de iluminação no desenho, ela nunca interferia com os personagens. Olha esse raio do Gigante Supremo aí. Ele teoricamente é uma fonte de iluminação. Então o Gigante Supremo e o ambiente devia estar sendo afetado pela luz desse raio, que nem eu fiz nesse desenho aí. Mas não, é tudo muito escuro e não importa se a animação introduz um objeto que teoricamente devia ter uma iluminação, ele não faz nenhuma diferença porque ele não ilumina nada. Olha para essa cena do Ion que está completamente envolto em chamas. Teoricamente ele devia estar sendo afetado pela iluminação das chamas, mas não, a animação é toda chapada e sem profundidade e nada parece que é afetado pela luz. E Ben 10 Supremacia Alienígena, a gente simplesmente finge que não existe. Eu tenho um vídeo só falando sobre esse desenho, que eu não vou ficar me estendendo falando coisas que eu já falei no passado. Vai lá ver se você quiser ver a minha opinião sobre Supremacia Alienígena. E finalmente chegamos em Ben 10 Omniverse. E aqui as diferenças são gritantes, mas muito gritante mesmo, que eu nem sei por onde começar. Mas vamos lá, ao contrário das séries anteriores que não tinha nenhum diretor de arte fixo e basicamente giravam em torno de artistas que eram contratados para fazer um design aqui e ali, mas na maioria dos casos eles eram simplesmente descartados, provavelmente por falta de orçamento, é claro, o que diga-se de passagem devia ser simplesmente criminoso eles descartarem esses visuais, principalmente em Alien Force, porque a maioria dos designs conceituais eram infinitamente melhores do que as versões que foram pro desenho. A maioria das versões que foram para Alien Force era só uns bichos humanoides ultra simplificados para ser fácil de animar, tanto que é exatamente por isso que o Enormossauro é o alien que mais aparece, pelo simples fato de que ele é fácil de animar.
ponto. Enfim, ao contrário das séries anteriores, Ben 10 Omniverse tinha um artista e diretor de arte fixo, Derek J. White. Ele era bem conhecido no Cartoon e na Warner, e você provavelmente não conhece ele, mas com certeza conhece seus trabalhos, pois ele foi o diretor de artes e também fez muito dos designs de Transformers Animated, Scooby-Doo Mistério S.A. e, é claro, Jovens Titãs. O clássico, tá? Pelo amor de Deus. Então é aquilo, né? Se você é daqueles que odeia o traço e a direção de arte de Omniverse, já pode colocar todos esses desenhos na sua listinha de ordem. Todos esses desenhos têm exatamente o mesmo traço de Omniverse. Então, segundo a lógica de quem odeia Omniverse, todos esses desenhos são muito feios e muito horrorosos e muito infantis, não é mesmo? Ah, pelo amor de Deus, né? Então é por isso que eu digo e repito que Ben 10 Omniverse é a série de Ben 10 com o melhor traço e a melhor direção de arte. A arte de Alien Force Ultimate Alien é toda dura, sem expressão, chapada e escura, que eu não vou nem comparar com a de Omniverse porque é até injusto. Mas a arte do clássico já é outra história, porque essa sim é muito linda. A arte do Ben 10 clássico é simplesmente boa e genial, principalmente na segunda temporada. Mais um detalhe que a direção de arte do clássico tinha, que deixava o desenho muito mais rico e criativo, era a clara inspiração em quadrinistas da Era de Prata dos quadrinhos, sendo a inspiração mais óbvia o Jack Kirby, que desde o nome do protagonista, Benjamin Kirby Tennyson, é uma homenagem ao quadrinista, e Ben 10 clássico tem até umas referências mais específicas à arte do autor, como por exemplo, esses orbes e pontos que ficavam flutuando no fundo das transformações do Ben, que é um traço muito característico da arte do Jack Kirby, que são conhecidos como pontos de Kirby. Fora os designs que são simplesmente geniais, principalmente quando Thomas Perkins começou a trabalhar na série clássica, porque esse cara lançava pedrada atrás de pedrada. Esse mano aí definitivamente sabe desenhar. Desde o design genial e gigachadístico do Ben 10.000, até o belíssimo design da Encantriz, e principalmente o design dos aliens, que eram umas criaturas bizarras, que saíram diretamente de uma história de horror cósmico, que eram muito maneiros e muito criativos, e infelizmente toda essa inspiração e criatividade do clássico se perdeu nas duas séries seguintes. Mas felizmente, Omniverse resgatou muitos desses detalhes do clássico e até fez melhor em alguns casos. Tanto que o Thomas Perkins voltou em Omniverse e fez muitos designs incríveis. Que claro, eles tiveram que ser adaptados para o traço do Derek, mas mesmo assim, ele fez ótimas contribuições para a franquia como um todo. Mas é claro, tem algumas coisas no clássico que são simplesmente insuperáveis que nem o Omniverse conseguiu fazer melhor. Como por exemplo, os trajes dos aliens. Porque apesar de eu amar o traço de Ben 10 Omniverse, eu não sou muito fã da coloração da roupa dos aliens, porque eles decidiram colorir as roupas com esse verde ultra saturado que enjoa muito rápido e é muito cansativo. E em certos casos só não combina mesmo. E no clássico não tinha isso porque os trajes dos aliens eram todos em preto e branco. E obviamente não tinha como errar essa combinação. Mas sabe um detalhe que voltou na produção de Omniverse? Profundidade de objetos e personagens. Ao contrário das séries anteriores, que como eu já disse, nenhum objeto ou personagem era afetado pela luz ou por fontes de iluminação, o que deixava a animação toda chapada e sem profundidade, em Omniverse nós temos um uso de cores e luz que é excelente. Aqui, olha só, os personagens e objetos são afetados pela luz, o que dá profundidade e uma tridimensionalidade muito bonita para a animação. Porque pelo simples fato dos personagens serem afetados pela luz, faz com que a paleta de cores mude constantemente, o que rende cenas e composições muito lindas, o que definitivamente não acontece nas duas séries anteriores, que a paleta de cores é a mesma em todo momento. Em cenas de dia ela é a mesma, em cenas frias ela é a mesma, em cenas quentes ela é a mesma, em cenas na água ela é a mesma, e em cenas à noite, que são a maioria, adivinha, ela é a mesma. Quer dizer, em cenas à noite ele só diminui a opacidade, mas isso definitivamente não é mudar a paleta. Já em Omniverse, as cenas de dia tem uma paleta, as cenas à noite tem outra completamente diferente, até em determinados ambientes como a base dos encanadores a paleta muda, cenas quentes e cenas frias também tem outra paleta completamente diferente. E para não ser injusto com Alien Force, eles mudam a paleta em um único episódio, que é aquele que o Ben fica preso no deserto com aquele soberano lá, que esse episódio tem uma paleta mais quente e mais bonita pelo fato do Ben estar preso num deserto. E de fato é um episódio magnífico e um dos melhores episódios de Alien Force. Em Omniverse, ele consegue usar a mudança de paleta de cores até de forma narrativa. E um ótimo exemplo disso está justamente no primeiro episódio,
Quanto Mais as Coisas Mudam, parte 1, onde o episódio começa com o Ben, a Gwen e o Kevin perseguindo os zombos em uma cena à noite, e quando eles capturam o palhaço, a cena seguinte, eles estão em um nascer do sol, e a Gwen e o Kevin revelam que eles estão cansados de só viver aventuras e querem viver uma vida normal. A Gwen tá indo pra faculdade e o Kevin arruma um trampo perto da faculdade da Gwen. Então eles se despedem do Ben. E o nascer do sol nessa cena faz todo sentido. Tipo, nascer do sol significa justamente recomeço, pois as coisas mudam, entendeu? Quanto mais as coisas mudam, parte 1. Tá vendo? Não é tão difícil. Mas não só de visual vive o Omniverse, pois esse é um desenho de ótimas histórias, tanto episódicas quanto lineares. E surpreendentemente, cada arco de Omniverse tem seu próprio tema e mensagem. Não que as séries anteriores não tivessem, mas o Omniverse meio que faz melhor, né? Eu tô sendo injusto, as 2 primeiras temporadas de Alien Force conseguem desenvolver seus temas de uma maneira muito melhor que o Omniverse. Alien Force consegue trabalhar muito bem a questão da imigração nos Estados Unidos, tem todo um subtexto sobre racismo, e tudo isso, como eu já falei, foi uma grande contribuição de Dwayne McDuffie, que eu não esperava menos dele, porque o cara sabe escrever e contar boas histórias. Mas o Omniverse não fica muito atrás não, tanto que muita gente não sabe, mas o próprio Dwayne McDuffie trabalhou e fez muitas contribuições em Omniverse, mesmo que ele infelizmente tenha morrido antes de Omniverse estrear. Mas se eu não me engano, foi ele que escreveu boa parte do arco do Feedback, que é de fato um dos melhores arcos de Ben 10 como um todo. E o Feedback é um dos meus aliens favoritos, seja pelo design, seja pelos poderes, que não são tão criativos assim, mas ele consegue usar ele de uma maneira muito criativa. Porém, não é sobre esse arco que eu irei falar hoje, mas sim sobre o arco do Kevin, que é muito pouco falado, mesmo sendo muito bom. Mas antes eu queria ressaltar uma qualidade de Omniverse muito genial. Na série clássica, o Ben se restringia a apenas 10 aliens. Eventualmente ele ganhava um alien novo, mas na maioria dos casos ele só usava os 10. E algo interessante na seleção dos 10 originais é que o Ben não tinha um alien específico para cada problema, o que fazia com que ele tivesse que ser versátil e criativo com seus aliens. Por exemplo, ele não tinha nenhum alien com poderes de água, nem de gelo. Então quando ele tinha que apagar algum incêndio, ele ou usava o chama para absorver o calor, ou o insectoide para apagar chamas. O que nas séries seguintes isso se perdeu, incluindo, olha só, em Omniverse. Porém, o Omniverse compensa isso adicionando no Omnitrix aliens estupidamente poderosos, mas tão poderosos que o Ben simplesmente não sabe usar eles, o que faz com que o Ben tenha que se virar com os aliens que ele sabe usar. E outra coisa do clássico que o Omniverse traz de volta é a fraqueza dos aliens, que isso até tinha em Alien Force Ultimate Alien, como por exemplo o projetor de gravidade do Gosma e a armadura de contenção do NRG, mas era muito pouco em relação ao clássico, que no clássico praticamente todo alien tinha uma fraqueza. Por exemplo, o Massa Cinzenta era inteligente, mas ele não entendia nada do que ele pensava. O aquático era muito bom dentro da água, mas ele não podia ficar muito tempo na superfície porque ele morria. E o fantasmático, mesmo sendo o mais poderoso dos 10, o Ben não gostava de usar ele porque ele ficava louco quando ele usava o fantasmático. E o Omniverse faz com que todo alien tenha pelo menos uma fraqueza, desde as pernas fortes mais facilmente desequilibráveis do Crush Hopper até a fadiga extrema do Atômico. Mas o Omniverse não se restringe a apenas fraqueza dos aliens e coloca na trama do desenho os predadores naturais dos aliens, o que faz com que o Ben tenha que se virar e limite a quantidade de aliens que ele tem que usar para cada predador do Nemetrix. Mas enfim, voltando para a história do desenho, uma das principais críticas a esse arco em específico é que ele é um retcon do arco do Kevin em WAF. Porém, as pessoas esqueceram que o WAF também retconou. Eu falo isso como se fosse um verbo que desse pra conjugar, mas enfim. Que o WAF também mudou a história do Kevin clássico. No clássico, o Kevin era só mais um mutante que fugiu de casa, como a maioria dos vilões secundários do clássico. A diferença é que o Kevin não era um vilão secundário. E o que o Omniverse fez não foi um retcon, e sim só resgatar um conceito do clássico. O retcon que o Omniverse fez foi referente aos Filhos dos Encanadores, que eles surgiram em Alien Force como metade humanos, metade aliens, e o Omniverse mudou para que eles fossem apenas humanos, porém humanos híbridos mutantes, porque o motivo deles sofrerem preconceito é por eles serem justamente metade aliens e metade humanos. E aqui olha só, eles continuam sendo metade aliens e metade humanos. E mesmo que fosse contraditório, incoerente, ou que entre aspas destruísse as séries anteriores, isso seria algo normal, porque pô, é óbvio que uma história que ao longo dos anos teve mais de um escritor, mais de um artista, estão constantemente alteradas
pela parte empresarial, vai estar cheia de contradições, vai estar cheia de inconsistências. O principal tema desse arco, e o que eu acredito ser o principal tema de Omniverse como um todo, é ser melhor, é superação, é ser melhor do que a sua versão anterior. E aqui o personagem que é usado para trabalhar esse tema é o Kevin. E mais interessante é que ele meio que fecha todas as pontas soltas que o Kevin das séries anteriores deixava. Porque, para ser sincero, em Supremacia Alienígena, o Kevin não tinha um motivo para ser do mal. Ele só ficou louco porque ele absorveu o Super Omnitrix, e depois que ele foi curado, ele voltou a ser bonzinho sem nenhuma explicação. E o Omniverse dá justamente uma reinterpretação para toda a maldade que o Kevin já fez nas séries anteriores. Que não é só uma opinião do Kevin, mas meio que todo personagem durante todas as séries de Ben 10 tem, que no caso é: esse menino tem o poder de um deus no pulso dele. Ele merece usar esse poder? Pô, o moleque recriou o universo como se não fosse nada. Ele tem aliens que tem que restringir seus próprios poderes para não ferir as pessoas, como o NRG, o Gigante, o Atômico e mais uma porrada de aliens que não dá nem pra citar nesse vídeo. Será que ele merecia ter todo esse poder? O poder que corrompe. E se você já viu meu vídeo sobre Supremacia Alienígena, você sabe que esse é o principal tema de Supremacia Alienígena. Mas como eu comento lá, eu não acho que Supremacia Alienígena faça isso de uma maneira melhor. E aqui, olha só, o Omniverse resgata esse tema de Supremacia Alienígena e dá todo um contexto novo pra ele. Porque esse arco do Kevin meio que serve como consequência pro Ben, sofrendo as consequências dos seus atos. Porém, como o Kevin já passou por tantas mudanças, por todas essas temporadas, por todas essas séries, por todas essas vivências e momentos com seus amigos, ele mesmo vendo o Ben amassando seus amigos na porrada com o Alien X, essa cena é muito boa. Mesmo assim, ele entende que o Ben é o portador do Omnitrix e que ele assume as responsabilidades desse poder, porque são pessoas como Cervantes e na verdade querem usar esse poder para vontade própria. Não só os Cervantes, mas também o Agregor, o Vilgax e basicamente qualquer um dos vilões principais da franquia Ben 10. E depois que o Kevin entende isso, ele está disposto a fingir ser do mal mais uma vez para derrotar o Proctor Cervantes. E essa ação de confiança do Kevin no Ben legitima o Ben como herói e o próprio Kevin, porque ao contrário das duas vezes anteriores que ele sofreu mutações, dessa vez ele tem conhecimento sobre o seu amigo e sobre ele próprio. E nessa ação do Kevin é que ele se torna a melhor versão de si mesmo, o que eu creio que seja o principal tema de Omniverse: ser melhor e se superar. O Ben superando a perda do feedback e derrotando o malware no processo, o Ben entendendo que ele não é dependente de um único alien e que ele tem no pulso dele o universo todo, e mesmo o Alien X podendo segurar a explosão do Big Bang, o Ben usa o poder de todos os aliens para segurar a energia do que viria a ser o universo todo, pois é justamente isso que o Ben representa: todo o universo, toda a diversidade de espécies no pulso de um único garoto. Um garoto que está sempre se superando e sempre tentando ser herói. E enfim, um momento para apreciar a belíssima trilha sonora de Ben 10 Omniverse. É sério, o tema do Ben, eu não tô falando nem da abertura, tá? Eu tô falando da música tema do Ben de Omniverse. É simplesmente uma das coisas mais belas já compostas pelo ser humano. Dizem que o compositor desconhecido dessa música escutou sua obra-prima até o dia de sua despedida. É sério, só escuta essa pedrada. Isso é arte. Ponto. Ah, e uma coisa, se você comentar que o Omniverse é ruim por causa que é bobinho, infantil e porque o design do Friagem do Alien X é ruim, você será banido dessa realidade. Mas eu acho que por hoje é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. E se você quiser ajudar, você pode compartilhar esse vídeo que vai ajudar bastante. E também virar membro desse canal. E falando em membros, muito obrigado aos membros do canal. Então muito obrigado ao Eric, ao Gabriel Souza Neres, a Juliana Rocha, que os três atualizaram os membros e agora estão com essa bela flor roxa ao lado de seus nomes. Então muito obrigado ao Paçoca, ao Rafis, que virou membro por causa do vídeo anterior, e também ao Rodriguebers, do canal Rodriguebers do YouTube. Muito obrigado aos membros do canal e também me segue lá no Instagram, porque eu sou bastante ativo por lá. E é isso, nós nos vemos no meu próximo vídeo, eu acho. Até mais!